Capítulo 7, né, Jesus aqui relata um episódio que aconteceu com ele, com uma pessoa muito especial, né, que essa pessoa se tornou uma seguidora, essa pessoa se tornou um exemplo, né, e esse episódio tem detalhes na nossa vida que mostra como que a gente precisa entender o que é adoração, né? E através do sangue de Jesus Cristo que nós cantamos, que a gente vai celebrar a cruz de Cristo através da mesa do Senhor no repartir do pão, nós vamos entender o que quer nós sermos verdadeiros adoradores. E esse ser verdadeiros adoradores é continuamente, é 24 horas, é o tempo todo, aonde a gente está, né? No nosso secreto, na nossa intimidade, aonde você estiver, nós temos que ser adoradores. Amém? A passagem da Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 36. Tendo Jesus sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu-se: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgasse acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me trouxesse água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é esse que pode até perdoar os pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, ensina a nós, ó Pai, hoje detalhes da tua palavra, traz a tua revelação, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra, para o Senhor ministrar o nosso coração. Queremos, Senhor, realmente ser verdadeiros adoradores. Queremos realmente, Senhor, entender, ó Deus, e compreender
e mergulhar com profundidade na intimidade com o Senhor, de um relacionamento verdadeiro, Senhor. Pai, tudo aquilo que impede nós de estarmos próximo de Ti, Senhor, seja quebrado no nome de Jesus. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, toda potestade, toda hoste do maligno, em nome de Jesus, nós repreendemos contra esse lugar agora, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, clamamos os seus anjos que venham guardar esse lugar, ó Pai. Levanta muralhas de fogo, Senhor, teto de fogo, chão de fogo. Sela esse lugar, Senhor, na frente e atrás, lado esquerdo e lado direito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, quantos de vocês já leram esse episódio? Sabe, tem tanto detalhe nesse episódio, e tudo começa, né, pelo convite que esse fariseu fez a Jesus. Uma das coisas que a gente já fez, né, todos nós aqui já fizemos, foi convidar Jesus para dentro da nossa vida. Nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador, nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, e a gente quer mais que ele realmente esteja ceando com a gente, né? Sentar à mesa com Jesus. Quando esse fariseu, ele chamou Jesus para entrar na casa dele, ele chamou Jesus porque Jesus estava chamando muita atenção ali na cidade. Jesus estava se tornando aquela referência, as multidões estavam já seguindo a Jesus. Então, o que aquele fariseu ele percebeu? Ele percebeu que Jesus estava em destaque. Estava em destaque na sinagoga, estava em destaque ali na cidade. Então, ele, doutor da lei, aquela politicagem, né, aquela influência, falou, vou chamar esse homem ali para dentro da minha casa. Né? Vou honrar esse homem, porque esse homem tem muito prestígio. Então ele convidou Jesus, não para conhecer Jesus na intimidade, tanto é que ele pede para sentar à mesa, ele fez um banquete para Jesus e convidou Jesus. Ele chamou Jesus para apenas ser um prestígio para ele, ser mais um. Sabe, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas estão convidando Jesus para dentro da vida dele, que estão dentro da igreja, que estão participando, que são crentes, mas só de boca. Só para dizer que são crentes. Só para dizer que tem um Jesus. Sabe? Esse fariseu, ele conhecia a lei. Ele conhecia toda a lei, toda a Torá. Todo o Antigo Testamento ele dominava. A mesma Bíblia que Jesus estava pregando ali para os judeus, porque Jesus veio para os judeus, esse fariseu conhecia. Mas o que estava acontecendo dentro do coração dele? Ele estava muito mais preocupado com a posição dele, com a aparência dele, com o que os outros iam falar dele, do que realmente entender a mensagem de Jesus Cristo. E nesse episódio, como era de costume, quando chamava uma pessoa de referência dentro da cidade, eles deixavam a porta aberta da casa. Então esse fariseu ele fez um banquete e deixou a porta aberta. Então os escravos, os servos, né, entravam e saíam. E essa mulher, ela viu uma oportunidade. Falou, nossa, eu vou me encontrar com Jesus. Provavelmente Jesus já teve um encontro com aquela mulher. Provavelmente, e diz os historiadores que poderia ser Maria Madalena, né, da qual Jesus expulsou 7 demônios, né? Ela entrou ali com uma tremenda gratidão, porque Maria Madalena era prostituta. Então a prostituição naquela época era assim a ralé. Hoje a gente está vendo uma mudança de valores até na questão de sexualidade, né? Que a prostituição já está, por exemplo, em Balneário, prostituição é trabalho, carteira assinada, sindicato, é profissão. Né? Aqui em Itapema não chegou isso, não deixaram entrar. Né? Então está tendo uma inversão de valores. Essa mulher, quando ela viu a oportunidade do quê? Mas por quê? Se Jesus já libertou ela, se Jesus já
vamos dizer assim, resolveu o problema dela, por que ela tinha que pegar o tão precioso, um perfume que contava com 300 diárias de trabalho? Você já somou a sua diária de trabalho? Aí multiplica isso por 300. É o que essa mulher fez para Jesus. Ela viu uma oportunidade de chegar aos pés de Jesus e se aproximar de Jesus com algo precioso da vida dela. O trabalho que a gente fez semana passada não volta mais. A preocupação, o suor do nosso rosto não volta mais. Ela pegou todo o suor do rosto dela, todos os dias de trabalho dela, provavelmente não mais na prostituição, porque ela provavelmente levantou algum outro recurso, porque ela já estava sendo liberta, porque ela entrou em gratidão com Jesus. Ela estava levando o suor da vida dela, o trabalho da vida dela, num frasco de perfume de alabastro. O frasco de perfume de alabastro era uma pedra onde se colocava os melhores e mais preciosos perfumes. Era um unguento, um óleo. E para você abrir, você tinha que abrir e usar todinho ele. Não tinha como fechar mais de tão precioso que era. Era uma raridade esse perfume. Ela comprou isso e levou para Jesus. Sabe, irmãos, o que nós estamos nos empenhando para oferecer para Jesus? A gente quer mais do que os nossos problemas sejam resolvidos e tocar nossa vida. A gente quer ter Jesus, mas a gente não se preocupa em adorar Jesus. Adorar Jesus não é vir nas reuniões, adorar Jesus não é só a gente celebrar como celebramos o café em unidade, como a gente tem falado, e vamos participar da ceia. Isso é adorar. Adorar é essa intimidade de você se entregar totalmente na intimidade com o Senhor. Ver a oportunidade de quebrantamento de coração. Ver a oportunidade de entregar o seu melhor. E o que é o seu melhor? O seu melhor, como aconteceu hoje. Todo mundo deu o melhor. Deu um bolo melhor, deu uma cuca melhor, deu um queijo e uma mortadela melhor, o leite, o café, o pão, o açúcar, tudo que está na mesa, todo mundo contribuiu com o melhor. Não, eu vou levar o melhor, vou levar o melhor, vou levar o melhor. Todo mundo contribuiu com o melhor. Sabe, irmãos, a mesma coisa em toda a nossa vida. A gente não entende, às vezes, que o melhor está em tudo. Está em tudo. Sabe, está no melhor horário, na qualidade que eu vou ter de intimidade com o Senhor dentro da minha casa. Qual vai ser o melhor horário? O horário que eu estou mais cansado, que eu durmo orando? Eu lendo a Bíblia, durmo orando, né? Ou vou fazer que eu estou descansado, então vou fazer o horário que eu estou descansado. Eu faço de manhã, eu me entrego de manhã, porque de manhã eu estou elétrico. Então, de manhã, eu posso levantar às 5 horas da manhã, tranquilo, mesmo dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas eu estou de boa. Então, é o meu melhor, meu primeiro horário, minha melhor qualidade de vida, eu entrego para Deus, para Jesus nessa adoração. Irmãos, em tudo que nós vamos fazer o melhor. Sabe? Nós vamos entregar o melhor dízimo e oferta. Nós não vamos ofertar o que está sobrando. A gente não vai. Essa mulher não entregou para Jesus o que está sobrando. Ela entregou o melhor. Se é o dízimo, é o melhor. São as primícias. Se é a oferta, é o melhor. Se é a nossa palavra, é a melhor palavra. Sabe, tantos detalhes que agora a gente começa a refletir qual é o meu melhor no meu trabalho, qual é o meu melhor dentro do relacionamento dentro da minha casa, qual é o melhor dentro do meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor, o melhor. Lembra que as pessoas vão começar a ver Cristo em nós através das nossas
o corpo sarado, né? A gente brincou corpo sarado, né? Né? As pessoas vão ver. Quando essa mulher entrou na casa desse fariseu, ela se posicionou atrás de Jesus, se colocou aos pés dele e começou a chorar e a lavar os pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus, ela enxugou-os com os próprios cabelos e ela beijou e os ungiu com o perfume. O que é o pé? O pé não é esse pezinho que a gente põe uma meia, que a gente põe um sapato, tal, que lava direitinho, passa um esmalte, né? Vai no manicure e fica tudo bonitinho. Naquela época, caminhava a sandália, o pé estava sujo de pó, pisava no esterco, pisava ali, pisava aqui, caminhava-se dias, suava. Quando Jesus chegou ali, Simão, né? Em outros lugares era Simão, esse fariseu, ele não lavou os pés de Jesus. Então o pé de Jesus estava ou embarrado, ou estercado, ou empoeirado. A unha de Jesus estava suja. Pensa a craca daquele pé de Jesus. Não é aquele pezinho de anjo, é aquele pezinho do peão, andando descalço com aquela sandália aberta o dia inteiro. Ela não ligou de estar naquele ambiente aonde ela sabia também, como mulher, que ela não era bem desejada. Ela entrou naquele ambiente, ela se humilhou nos pés de Jesus, naqueles pés sujos, e começou a lavar. Irmãos, a palavra está falando que lavou. Ela começou a chorar para lavar os pés. E ela enxugou com os cabelos. O cabelo da mulher naquela época representava a glória da mulher. Então, quando a mulher era para ser castigada, raspava o cabelo da mulher. Ou adultério, ou por lepra, raspava o cabelo da mulher. Porque ela estava impura. Mas ela enxugou com os cabelos os pés de Jesus. Ela pegou toda a glória dela, toda a vaidade dela, e enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela lavou toda aquela sujeira dos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus, e aí ela começa a beijar os pés de Jesus. Irmãos, pensa aqui. Já pensou chegar um dia aqui, porta aberta, uma multidão aqui, né? E todo mundo lavando um pé do outro, chorando no pé do outro, beijando o pé do outro. O que vão pensar de todo mundo? É doido? Foi isso que essa mulher fez. Apesar de tudo isso ter uma tradição que nós lemos aqui que Jesus fez. O que a gente vai entender nisso? A que ponto que está a nossa posição com Jesus? A que ponto que nós estamos querendo realmente nos humilhar aos pés de Jesus? A que ponto nós estamos querendo realmente, independente do, que eu falo assim, pagar um mico para Jesus, né? A ser ridicularizado, ser criticado, independente de onde nós estamos, essa mulher, ela entrou num ambiente que ela ia ser recusada, que fala que ela era prostituta. Mas ela entrou, naquele ambiente e se humilhou diante de Jesus. E o fariseu, tão doutor da lei, tão entendido da palavra, tão frequentador da sinagoga, não fez o que devia fazer. Ele não lavou os pés de Jesus, ele não secou os pés de Jesus, ele não beijou o rosto de Jesus, ele não derramou o óleo na cabeça de Jesus. Tudo isso era uma tradição do judeu.
Essa mulher, ela entrou quebrando uma tradição, quebrando um paradigma, e como mulher ela fez aquilo que um homem devia fazer. Sabe, o fariseu começou a cobrar tanto de Jesus, olha, se ele fosse profeta mesmo, ele não aceitaria essa mulher nem chegar perto dele. Religiosidade, preconceito. Mas aquela mulher entrou naquele lugar e fez tudo aquilo que ele deveria estar fazendo. Às vezes nós estamos muito dentro da igreja, às vezes nós estamos muito na nossa intimidade, mas às vezes o que lá em Romanos capítulo 11, Paulo fala que o coração dos judeus e os olhos ficaram cegos, o coração se endureceu, os olhos ficaram cegos e os ouvidos se tamparam por causa da religiosidade. E ele, no final do capítulo 11 de Romanos, ele fala assim, toma cuidado para vocês, gentios, enxertos na oliveira brava, que somos nós. Não fiquem cegos como os judeus, surdos e de coração endurecido como eles. Porque o comodismo, o dia a dia, a religiosidade que a gente vai levando, nos cega em alguns pontos da nossa vida. Nos cega nos relacionamentos, cria uma religiosidade. E às vezes a gente acha que está tudo certo. Tá algumas coisas certas. Mas não é só isso que tem que estar certo, as outras também tem que estar certas. E a gente acostuma um monte de coisa certa e algumas coisas erradas. Então por que não tudo certo? E esse é o desafio dos cristãos. Andar se esforçando certo, certo, certo. João capítulo 15 fala que aquele que está ligado na videira, ele tem que dar muitos frutos. Mas para dar muitos frutos, ele tem que ser podado. E a poda machuca. Só que depois dá mais frutos. Porque aquele que está ligado na videira e não dá muitos frutos, vai ser cortado aquele ramo e jogado fora para queimar. Então, a nossa gratidão ao Senhor é demonstrada também em dar esses frutos, em dar muitos frutos. Essa mulher, quando ela chegou ali, ela começou a constranger o fariseu. E Jesus chega nele e pergunta, escuta, e põe essa parábola, né? Tinha um homem, dois homens, um devia 500 denários, outro 50 denários. E para quem eles deviam, ele perdoou. Quem é que amou mais? Aquele que devia mais. Então, quando aquela mulher entrou ali, chorando aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus e secando-os com os cabelos, era toda a dedicação. Toda a dedicação dela. E ainda mais, todo o trabalho dela, ela entregou ali aos pés de Jesus. Trabalho de 300 diárias. Se a gente for pensar, 300 diárias, 3 dias, né? Então são 10 meses, certo? 10 meses de trabalho. Irmãos, 10 meses do teu trabalho é muito dinheiro. E será que nós estamos dispostos a entregar tudo isso para Jesus? Voluntariamente. Voluntariamente. Não por constrangimento, mas voluntariamente. Sabe, irmãos, às vezes o que a gente... Essa mulher, ela não titubeou em pensar assim, cara, vai faltar para mim. Ela não pensou isso. Ela pensou em se entregar. Eu vou mergulhar. Porque da onde eu estava, da onde ele me tirou, vai deixar faltar algo? Não vai deixar faltar algo. Sabe? Lembra a palavra que eu sempre falei para vocês? Aonde você quer crescer, você vai ter que semear. Aonde você quiser crescer. Vou crescer, eu quero crescer no meu casamento. Você vai ter que semear. Comprar livros, fazer seminários, no relacionamento, vai ter que ir num jantar, num restaurante, com o seu cônjuge.
um tempo de qualidade. Vou semear nos filhos, a mesma coisa. Vou semear no trabalho, a mesma coisa. Eu quero crescer no meu trabalho, você vai ter que estudar, vai crescer e tudo mais. E a vida espiritual? A mesma coisa. Ler livro, ler a Bíblia, orar, ir na igreja, ir nos seminários. Vida financeira, dízimo, oferta, gratidão, generosidade. Vai ter que semear. A palavra do Senhor fala que tudo de Deus não se zomba, Gálatas 6, de tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Essa mulher semeou gratidão aos pés de Jesus. Sabe, a gente fica assim, cara, vai faltar tempo, vai faltar dinheiro, vai faltar compreensão, vai faltar paciência, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender. O Evangelho de Lucas fala assim, da mesma forma que a gente julga, nós vamos ser julgados nos relacionamentos. Então a gente tem que pensar, se o nosso coração está se fechando a esse relacionamento de entrega ao Senhor Jesus, então, talvez lá atrás você deixou de semear. Então chegou um momento hoje de você virar essa chave, de você mudar esse pensamento na sua vida. Irmão, semeia. Para essa mulher não faltou nada. Jesus não ia libertar, tirar 7 demônios dela, libertar. Ela vinha com essa tremenda dessa gratidão sobre a vida de Jesus à toa. Jesus não ia deixar faltar nada para ela. E ainda mais lá em João capítulo 15, né, onde fala da videira, e fala assim, aquele que dá muito fruto, olha que ele completa, pode pedir qualquer coisa ao Pai e ele vos dará. Qualquer coisa. Mas antes, dar muito fruto. Mas antes, vai ser podado. Então essa entrega que essa mulher fez, ela se entregou. Ela entrou realmente num relacionamento com Jesus. E a gente fica com ressalvas. A gente fica com ressalvas. Não vou me entregar, não vou me entregar, não vou me entregar. É uma opção, é uma decisão. Os judeus não quiseram, o fariseu não quis se entregar. Ele não beijou Jesus, ele não derramou o óleo na cabeça de Jesus, ele não lavou os pés de Jesus. Mas essa mulher, ela fez isso. Ela foi muito mais perdoada. Olha como que Jesus esclarece isso para esse fariseu que é Simeão. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simeão, vê esta mulher, entrei na tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Essa, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Ponto. Sabe por que a gente não se entrega tanto para Jesus? Sabe por que às vezes a gente tem essas ressalvas, essas limitações, que a gente esquece o quanto que nós erramos lá atrás? Essa mulher, ela não se esqueceu da situação que ela estava, do que ela saiu, e na primeira oportunidade ela agradeceu ao Senhor. Sabe, irmãos, a nossa gratidão a Jesus, ela não é momentânea, porque a nossa aliança com Jesus, ela não é passageira, ela é eterna. E a nossa vida é eterna no reino de Deus. Ela já é eterna, nós já estamos no reino de Deus. Ela já se faz presente. Agora, a nossa gratidão, às vezes, ela é momentânea. Ou ela é o ambiente. A gente não adora a Deus pelo ambiente. A gente adora a Deus pela presença.
Isso é uma frase de um amigo meu. Ele fala, Elias, nós temos que ensinar essa geração a adorar não o ambiente, mas a presença. E aonde é que está a presença? A presença não está nessa mesa, não está aqui, não está ali, não está na cadeira, não está aqui, não está na logomarca. Sabe onde está a presença? Dentro de você. Está dentro de você. O que a gente tem que fazer é adorar a presença dele aqui dentro. Só que a gente esquece disso. Porque o nosso coração vai se endurecendo, os nossos ouvidos vão ensurdecendo e os nossos olhos vão se cegando. O que Jesus fez aqui, começa a falar para aquele fariseu, exatamente isso, começa a enxergar uma adoração de intimidade, uma adoração extravagante. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou àquela mulher, perdoados estão os seus pecados. E aí no 50 ele fala, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Jesus confirma plenamente a salvação dessa mulher. Jesus confirma plenamente a ignorância do fariseu. Jesus confirma de forma extravagante o quanto que a religiosidade pode nos paralisar. O quanto que ela pode, as coisas, as necessidades do nosso dia a dia, nos limitar de nós semearmos. Semearmos tempo, semearmos palavras, semearmos coisas na vida das pessoas, sabe? Semearmos. Essa é a adoração. Essa é a adoração de dar o sacrifício. Estava conversando com uma pessoa, eu falei para ela assim, sabe o que é generosidade? Generosidade não é você, por exemplo, você abre lá teu guarda-roupa e tá aquela camisa lá já rasgada, já desbotada, não. É generosidade você abrir o seu guarda-roupa, você falar assim, cara, eu não estou usando mais essa camisa aqui. Cara, eu vou dar essa camisa, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Independente. Ela tá boa. Ela tá boa. E você usaria essa camisa? Eu usaria. Então, como eu não estou usando, eu vou dar para alguém. Pegar e dar. Sabe? Generosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade é quem está ganhando falar assim, não precisa. Cara, para que isso? Essa é a religiosidade. Então, se você quiser dar presente para mim, não tenho religiosidade, mas eu já tive. Porque quando uma pessoa ia oferecer, eu me sentia constrangido, porque era um orgulho, era uma religiosidade, né? Ia nas igrejas, as pessoas davam oferta, eu ficava assim meio constrangido. Não, pastor, pega, não precisa, não, pega. Sabe o que eu estava limitando? Daquele irmão, daquela igreja, prosperar, ofertando na nossa vida, na minha vida, na vida da Cláudia. Quando eu ganhava o presente, se eu não aceitasse, não, dá para outra pessoa, não preciso, eu estava limitando de Deus abençoar aquela pessoa, por Deus ter falado com ela, colocado no coração dela ofertando a minha vida. Religiosidade. Então o culto, a nossa adoração ao Senhor é tanto dar como receber, só que é melhor dar do que receber. Quanto mais dá, com certeza você está plantando uma boa semente, você vai receber. Então, quais são as áreas que nós estamos precisando semear? Quais são as áreas que nós estamos precisando crescermos? São as áreas que nós estamos precisando semear. Sabe? Eu tenho testemunhos de semeadura de sair descalço da igreja. De sair sem a roupa do inverno da igreja. De entregar a moto para a igreja.
A Cláudia de pegar um pote hoje ela vende semi-joias, né? Mas de joias, irmãos, eu sei quanto eu paguei naquelas joias. Eu sei quanto que tinha naquele pote, pegar e entregar. Abrir o coração. Ah, o que a igreja vai fazer? É da igreja. Eu tinha uma aliança de casamento enorme, grossa, um amigo fez para nós, igual essa daí, eu peguei e entreguei. Eu sei quanto que valia aquela aliança de ouro. Semeado. Então, muitas coisas que hoje nós vivemos, eu e Cláudia, vivemos por causa de uma semeadura lá atrás. Os meus filhos vivem, os meus netos vivem, porque lembra que a bênção até 1000 gerações? Então, aonde você quer ser abençoado? Aonde você recebeu o perdão do Senhor? Aonde foi restaurada a sua vida? É onde também você vai semear. Para quê? Para fortalecer. Nós recebemos uma palavra no final do ano, e essa irmã falava assim que existe um memorial de tudo que foi semeado. E existe mesmo. Tudo aquilo que você semeia, tudo aquilo que você entrega, tudo aquilo que você adora. Irmão, o seu tempo de ler a Bíblia, o seu tempo de conversar com Deus é semeadura. Tempo de qualidade com Cristo, com o Espírito Santo, é semeadura. É que você está priorizando, que você quer ter essa qualidade, como essa mulher aqui. Ela não só se entregou na adoração, mas ela se entregou financeiramente, dando tudo dela. E é assim, ó, irmãos, a hora que a gente fala sobre a nossa carteira, o nosso bolso, a nossa conta bancária, o negócio pega. Porque ninguém quer trabalhar, né? E depois entregar assim, de mão beijada, né? Especialmente para quando a gente olha, vê uma instituição, não vê o reino de Deus. O nosso olho vê o material, não vê o reino de Deus. Mas Deus vê o reino de Deus. Então, o que fala lá em 2 Coríntios capítulo 9? Ele fala assim, tudo que você for ofertar, não oferte por constrangimento, mas sim com um coração voluntarioso. Então você vai lá voluntariamente, como foi hoje, voluntariamente. Isso aqui está semeado no mundo espiritual. Isso daqui custou dinheiro, isso daqui custou tempo, isso daqui até tempo de ir no mercado. Foi tempo que você deu uma paradinha, você foi lá no mercado, desembolsou um valor, trouxe aqui, mas você foi o quê? Voluntariamente. É isso que Deus está vendo, é o coração. É o coração. É o que essa mulher fez ao Senhor. Como é que está a nossa adoração ao Senhor, irmãos? Sabe? Qual é a qualidade de adoração que nós entregamos? Pega essa passagem de Lucas 7 como uma referência de adoração para a sua vida. Uma adoração de intimidade, de entrega, sem ressalvas. Não importando com o que os outros vão falar, te dizer, não importando quanto que você vai entregar lá na tua igreja, não importando com isso. Mas você vai todo dia na igreja? Meu Deus! Não chegamos a esse ponto, né, ainda, né? Não chegamos, né? Mas eu já fui criticado. Você vai na igreja todo dia. Tempo. É o tempo que está dedicando para a obra, querendo fazer, querendo dar voluntariamente. Mas eu nunca fui na igreja, nunca fiz um seminário de forma constrangida. Quando começou também, parou, limites, acabou aqui, daqui já está saindo fora do propósito de Deus. Sabe? Porque começou eu a ficar constrangido. Então já não é mais de Deus, é da carne. Essa mulher, ela não foi constrangida. Ela foi com um coração de adorador.
O que a gente tem que entender é que essa extravagância, é que essa intimidade constrangeu todas as pessoas que estavam ao redor. Constrangeu. Até os próprios discípulos que andavam com Jesus, vendo ali ela lavar os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, secar com os cabelos, pegar, quebrar e derramar aquele óleo de alabastro. Outro episódio que aconteceu foi com Maria de Betânia, né, irmão de Lázaro também, antes da ressurreição, ela também fez isso, preparando Jesus para a morte, né, para a crucificação. Sabe, irmãos, qual é a qualidade da adoração que estamos entregando para o Senhor? Qual é o grau de intimidade que nós estamos tendo? E qual é a extravagância que nós estamos indo para o reino de Deus? Amém? Vamos nos colocar em pés. Vou colocar uma música aqui. Presta atenção nessa